Toda empresa, estabelecimento, residência ou condomínio é obrigado a ter brigada de incêndio? Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é o Doutor Segurista, trazendo informações sobre direito, segurança do trabalho e previdência social para você. Se esse é o seu primeiro acesso aqui no canal, dá uma conferida no vídeo em que eu me apresento e falo do tipo de conteúdo que iremos trazer aqui no nosso canal. Mas vamos lá! Muitos de vocês acompanharam um vídeo que foi divulgado nas redes sociais e também foi matéria nos jornais de grande circulação do país de um incêndio que afetou um apartamento em um condomínio residencial em São Paulo, no dia 13 de março desse ano. Felizmente, apesar do susto, a moradora e proprietária do imóvel sofreu algumas pequenas lesões, mas hoje passa bem. E ninguém mais se machucou nesse acidente. Aí no dia 28 de abril desse ano, foi publicada uma nova matéria dizendo que a proprietária do imóvel que foi incendiado irá acionar judicialmente o síndico e possivelmente o condomínio para ter os danos reparados e também para a responsabilização do síndico por negligência. Eu vou ler rapidamente aqui a matéria com vocês, destacando os pontos importantes para depois nós entrarmos na parte que realmente interessa, que é o assunto do nosso vídeo. Eu vou deixar o link da matéria aqui na descrição para quem quiser ler. Vamos lá? Olha só. Sem seguro contra incêndio, moradora culpa síndico por falhas após apartamento ser destruído por fogo. Susto, pânico, desespero e frustração. A dentista Júlia Futac, de 49 anos, conta que viveu tudo isso intensamente numa quinta-feira do mês passado, quando saiu do banho e percebeu um princípio de incêndio em seu apartamento em Pinheiros, zona oeste da capital paulista. O fogo destruiu todo o imóvel e ainda danificou uma lateral do edifício, assustando a vizinhança. De acordo com Júlia, o fogo começou na mesa de cabeceira ao lado de sua cama, onde havia um abajur e uma extensão elétrica. Ex-síndica do edifício e ciente de técnicas de combate a incêndio, ela buscou primeiro um extintor de pó químico para apagar as chamas sobre os aparelhos elétricos, mas o fogo começou a consumir o edredom sobre a cama. Ela foi então em busca do extintor de água, mas não conseguiu usá-lo devido a furos na mangueira. Júlia disse que não houve vazão necessária para apagar o fogo, que acabou se alastrando. E aí chegamos na parte aqui importante. Todo condomínio obrigatoriamente tem que ter uma brigada de incêndio, que é um grupo de moradores e de funcionários treinado para combater o incêndio, evacuar o prédio, tomar primeiras providências de emergência, evitar uma tragédia. É comum que o curso de brigadistas não seja visto com a importância que ele de fato tem, com baixo interesse e participação dos condôminos e pouca cobrança por parte da administração. O ideal seria que tivesse um morador de cada andar como parte da brigada. Será que todo condomínio é obrigado a ter uma brigada de incêndio? E aí a gente estende um pouquinho aos outros estabelecimentos. Será que todos os estabelecimentos são obrigados a ter brigada de incêndio? Olha só, primeiramente nós precisamos lembrar que o fato aconteceu em São Paulo e a legislação que fala sobre prevenção e combate a sinistros em geral é uma legislação estadual. Então, de estado para estado, vai haver diferenças na legislação. Vamos ver o que a legislação de São Paulo fala? Então, olha só, em São Paulo existe a Instrução Técnica número 17 de 2025, que vai falar sobre brigada de incêndio. E ela vai dizer o seguinte: composição da brigada de incêndio. A quantidade de brigadistas por turno é determinada pela tabela A1, que leva em conta a população fixa por turno, o grau de risco
e os grupos, divisões de ocupação da edificação ou área de risco. Então, a primeira coisa que ela fala é que os estabelecimentos onde vai ser obrigatório a brigada de incêndio vai ser composta por turno, ok? Aí nós vamos agora lá para o anexo A, para ver o que ele está dizendo sobre a composição mínima da brigada de incêndio. Como nós podemos ver aqui, grupo A, residencial, B, serviço de hospedagem, C, comercial, e assim por diante até chegar lá no grupo M7. Nós vamos usar aqui como exemplo o grupo A, residencial, mas isso se aplica a todos os outros estabelecimentos, né? É claro que você precisa olhar o dimensionamento aqui nessa tabela para cada grupo específico. Mas olha só, o que ela vai dizer? Que a composição é por pavimento. Então, se seu estabelecimento tiver vários pavimentos, ou seja, vários andares, vai ser necessário a composição da brigada de incêndio por andar. Mas olha que interessante, a tabela fala que precisa ser levado em consideração a população fixa do pavimento ou do andar. Então, para cada pavimento, vai ter uma quantidade de brigadistas individual. E aqui é importante ressaltar que essa divisão é por turno. Então, se a empresa, o estabelecimento ou o local tiver ali vários turnos, essa composição vai ser por turno. Vamos olhar aqui no nosso caso dos condomínios. Interessante que a Instrução Técnica de São Paulo não vai definir o que é uma população fixa, diferente da norma técnica do Espírito Santo, que nós vamos mostrar mais para frente, vai descrever o que ela considera como população fixa. Essa é a primeira diferença entre essas normas. Então, nesse caso aqui, nós vamos considerar somente os empregados. Inicialmente, vamos fazer essa consideração. No caso da habitação multifamiliar, grupo A2 aqui, ó, vocês podem ver, 80% dos funcionários da edificação e um brigadista para cada pavimento. Isso a partir de um funcionário. Tendo um funcionário em cada pavimento, já é obrigatório ter essa quantidade de brigadistas. Já na habitação coletiva, ó, vai ter essa quantidade aqui, ó. E no final, ele diz que acima de 10 tem uma notinha 5, lá embaixo vai dizer o seguinte: quando a população fixa for maior que 10 pessoas, será acrescido mais um brigadista para cada grupo de até 20 pessoas para risco baixo, mais um brigadista para cada grupo de até 15 pessoas para risco médio e mais um brigadista para cada grupo de até 10 pessoas para risco alto. A pergunta é: em São Paulo, existe algum caso de algum condomínio que não será obrigatório ter brigada de incêndio? A resposta é não. Em São Paulo, de acordo com a legislação técnica do Corpo de Bombeiros, será obrigatório em todos os condomínios, sim, ter a brigada de incêndio. O treinamento nesses casos vai ser um treinamento nível básico. O que isso quer dizer? Vamos ver aqui na instrução? Olha só, agora nós chegamos aqui no anexo B da instrução número 17, 2025, de São Paulo. Essa instrução vai dizer que o treinamento básico tem uma carga horária mínima de 4 horas e não tem avaliação. A avaliação que é feita aqui é quando tem vistoria no local, no estabelecimento, e o vistoriador, o bombeiro vistoriador, vai aplicar um questionário ali para a pessoa que é a brigadista do local. E, se ela responder corretamente as perguntas, vai ser aceito pelo bombeiro vistoriador. E aí, tá gostando do conteúdo do vídeo? Se você estiver gostando, você pode deixar aquele like e se inscrever no nosso canal. Assim você nos ajuda e nos incentiva a continuar produzindo conteúdo de qualidade. É fácil e rápido. Para deixar aquele like,
É só apertar o botãozinho, o joinha que está aí embaixo. E para se inscrever, é só clicar no botãozinho que está escrito inscreva-se. E você também pode clicar no sininho para receber uma notificação quando nós lançarmos vídeos novos. Vai lá, aperta lá. Agora olha só como a norma técnica do Espírito Santo é diferente. Aqui se usa a norma técnica 07, ela é dividida em duas partes. A primeira parte é de 2018 e a segunda parte é de 2023. Houve uma atualização recente, né, que passou a vigorar em 2023. E na parte 1, ela vai dizer o seguinte, olha só. Item 5.3, o curso de formação de brigadistas eventuais. Objetivo: habilitar pessoal com treinamento em atividades de prevenção e combate a incêndio, abandono de área e primeiros socorros para compor a brigada de incêndio. Público-alvo: qualquer pessoa de ambos os sexos que atenda aos seguintes requisitos: ter mais de 18 anos, possuir boa condição física e boa saúde e ser alfabetizado. Aqui, interessante destacar esse item B, que fala de boa condição física e boa saúde, porque na norma técnica do Espírito Santo vai haver uma prática. Já iniciamos por essa diferença. Nós vamos falar sobre a carga horária também, que é maior aqui no estado do Espírito Santo, mas existe uma parte prática do treinamento e por isso o aluno do curso de brigada de incêndio precisa ter bom condicionamento físico. Já começa por essa diferença. Agora nós vamos ver lá na parte 2, olha só. No item 4.2, aqui nós vamos ver que há uma outra diferença: brigadista eventual e brigadista profissional. A NT 17 do Espírito Santo vai dividir os brigadistas em brigadistas eventuais e profissionais. Qual é a diferença? Brigadista eventual, ela vai dizer aqui, ó, que é uma pessoa pertencente à brigada de incêndio que presta serviços sem exclusividade de prevenção e combate a incêndio, abandono de área e primeiros socorros em edificações e que tenha sido aprovada no curso de formação de brigadistas eventuais. Tá? Nós vamos nos ater a esse aqui, porque o brigadista profissional vai ser aquele que vai estar nas empresas, né, prestando serviço ali só como brigadista. Já os eventuais, o profissional não vai deixar de executar a função dele, mas vai incluir nas atribuições dele a função de brigadista, ok? E aí olha só que interessante, no item 4.16, ele vai dizer o que é uma população fixa. Olha só, número de pessoas que permanece regularmente na edificação, considerando-se os turnos de trabalho e a natureza da ocupação, bem como os terceiros nessas condições. Então, nós vamos ver mais para frente na tabela que ele vai falar sobre, eh, nos condomínios, aqueles que são trabalhadores e aqueles que são os moradores ou visitantes, né. Mas a gente já vê aqui a diferença para a norma técnica de São Paulo, que a de São Paulo não fala, não define o que que é uma população fixa, e aqui na do Espírito Santo define o que que é a população fixa. E aqui no item 5.1, ele vai dizer que a quantidade de brigadistas por turno é determinada por prescrições previstas ao longo dessa norma técnica, em especial conforme a tabela do anexo A, que leva em conta os grupos e divisões de ocupação da edificação ou área de risco, respectivo risco de incêndio, bem como a população fixa, porque é importante a definição da população fixa, tá vendo? Vamos lá então nessa tabela agora. Olha só, chegamos aqui na tabela do anexo A e olha como é muito parecido com aquela tabela da Instrução Técnica de São Paulo. Ela vai também definir aqui os grupos, vai separar pelos grupos, né, e vai ter as subdivisões aqui dos grupos. E olha como é muito parecido com a Instrução de São Paulo, a parte que fala dos ambientes residenciais, o grupo A. Inclusive, é a mesma é o mesmo nome
que ele dá, não é? Grupo A residencial, A1, A2, A3, habitação unifamiliar, multifamiliar e coletiva. Para a habitação unifamiliar, ele vai dizer também que não é necessário ter brigadistas. Já para as habitações multifamiliar e coletivas, grupos A2 e A3, ele define aquela quantidade que você está vendo ali, ó. Até 4, 1, entre 5 e 10, 2, maior que 10, 5% da população fixa. Olha, teve uma alteração importante nessa norma. Até 2023, falava-se da área de construção e da altura da edificação. Abaixo daquela área, daquela altura, não era obrigatório ter brigadistas na edificação, nos condomínios. Mas a partir de 2023, com essa mudança, passou a ser obrigatório sim para todos os condomínios do estado do Espírito Santo, independente de altura e área. Vamos ver aqui. A diferença também da norma do Espírito Santo é que o treinamento exigido agora vai ser de brigadista eventual. Lá falava do nível do treinamento. Na de São Paulo, nível básico, nível intermediário, nível avançado. E aqui vai falar de brigadista eventual ou brigadista profissional. No caso dos condomínios, brigadista eventual. Aqui também a composição da brigada vai ser por pavimento. Essa definição continua. Vamos ver lá nas notas o que vai falar sobre essa questão da população fixa nos condomínios. Olha só, a nota 1 vai dizer que, para o grupo A e suas divisões, sempre serão excluídos do cômputo de população fixa os moradores e visitantes em geral. Só vai se levar em consideração o número de trabalhadores por turno. E isso nós estamos falando aqui do estado do Espírito Santo. E as empresas? E para os outros estabelecimentos? Nós vamos seguir a mesma lógica. Precisamos nos atentar aqui aos outros detalhes da norma técnica, né? Essa mesma nota que nós lemos para os condomínios se aplica também às escolas. Vai dizer que vai se excluir do cômputo os alunos, professores, visitantes em geral. E aí é preciso ver aqui com detalhe, né, o que se aplica a cada tipo de estabelecimento. A maior diferença aqui que nós vamos ter é em relação ao treinamento. A norma do Espírito Santo vai determinar que o treinamento do brigadista eventual é de 20 horas a carga horária total, sendo dividida em 16 horas de treinamento teórico e 4 horas de treinamento prático, e mais 1 hora de avaliação, que é feita pelo próprio Corpo de Bombeiros, é aplicado pelo Corpo de Bombeiros, né? E o aluno precisa ser aprovado nessa avaliação para receber ali o certificado de brigadista, senão ele não é considerado como um brigadista da edificação. Então, nós precisamos levar em consideração aqui que é um treinamento muito mais difícil, com carga horária maior, e o aluno precisa ser aprovado, senão ele não vai contar como um brigadista no estabelecimento. Então, finalizando, no Espírito Santo, sim, é obrigatório que os condomínios tenham, sim, brigadistas de incêndio, independente do tamanho, independente da quantidade de moradores, independente da quantidade de pavimentos, é obrigatório sim ter brigadistas de incêndio. E nas empresas, a mesma coisa, mas precisamos ver os requisitos da norma. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. E se você ainda não me conhece, pode clicar aqui, ó, nesse vídeo que está aparecendo aqui no cantinho da tela, onde eu me apresento e falo para vocês um pouquinho do objetivo e do conteúdo que será trazido aqui no canal. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Tchau!